Aos poucos a vida vai voltando ao normal, mas ainda é preciso muito cuidado e cuidar da alimentação é super importante, né? Seja para não perder a mão e engordar demais, seja para conseguir melhorar a imunidade. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Bom, difícil alguém que não engordou nem um pouquinho, né, nessa época. E foi normal até, né, se a gente for pensar, porque todo mundo parou, né, a gente teve um gasto energético bem menor, todo mundo ficou dentro de casa com mais ansiedade, com mais emoções ali de angústia, de medo, de insegurança, e todas essas emoções levam a gente a buscar uma fonte de prazer. E dentro de casa, a fonte de prazer sempre é a comida, né? Tá dentro da geladeira, né? Tá fácil. Normalmente, ou no armário ali. Você fala muito do seu trabalho em relação às pessoas não ficarem se martirizando com isso, né? Então, assim, claro que também, né? Vou comer demais agora, mas pensar que não precisa também ficar triste, chateado, porque engordou um pouquinho. Exatamente, porque quando a gente se critica, né, se auto-julga, a gente também está fazendo uma outra emoção ruim. E sempre que a gente tem uma emoção ruim, a gente vai tentar uma recompensa para a gente voltar a sentir prazer. E a gente busca a alimentação. Então a gente acaba entrando num ciclo. Então a gente tem que entender a fase que aconteceu, né? O momento realmente foi um momento difícil que ninguém estava esperando, né? Tá sendo ainda para algumas pessoas. E entender dentro desse contexto o que eu posso fazer de melhor para mim. Sem me culpar, sem me julgar e aos pouquinhos cuidando de mim com carinho, né? Voltando a olhar para minha saúde, para o meu bem-estar e dar o meu melhor a cada dia. Um passinho de cada vez, a gente conquista várias coisas, né? Agora, quem seguia uma dieta, né, e de repente chutou o pau da barraca e comeu tudo que deu vontade, o ideal é recomeçar devagarinho? Isso, recomeçar algo que realmente faça sentido no seu estilo de vida. Porque se a gente for começar algo restritivo, a gente começa hoje e para na quinta. A gente não consegue levar adiante, né? Então, trazer uma alimentação, uma base boa, saudável, mas que faça sentido para a sua vida, que seja gostosa de fazer. Não podemos fazer algo que faz a gente sofrer. Que se faz a gente sofrer, a gente tende a fugir daquilo. Nosso corpo não quer ver a gente sofrer, ele quer que a gente esteja feliz, né? Então a gente tem que fazer algo que realmente faça sentido, que a gente esteja gostando, que esteja nutrindo o nosso corpo e que nos dá prazer também. E agora que já dá para fazer algumas atividades, caminhada, por exemplo, é legal também tomar cuidado com o que se come antes e depois, né, dessa atividade. Sim, porque aí às vezes é um alimento muito pesado e acaba atrapalhando ali o processo de digestão, né? Tentar comer 1 hora mais ou menos antes da atividade física é um tempo legal. E após, se você sentir fome também, um alimento mais levinho nesse momento. Agora, vale lembrar que a vida está voltando ao normal, mas o coronavírus está aí, ele não foi embora. Isso. Tem que lembrar daqueles cuidados dos alimentos que têm mais vitaminas e propriedades que ajudam na imunidade, né? Exatamente. Uma variedade alimentar, né, com bastante vegetais verdes escuros, que é bem importante. Fontes boas de carboidrato, proteína. A alimentação básica, né, que a gente tem ali com frutas, com verduras, ajudam bastante nesse momento. Fala-se muito em porções diárias de frutas, né? Tem gente que fala 5, tem outros que falam 3. O que seria um ideal para se manter pelo menos um pouquinho aí com a imunidade fortalecida? De 3 a 5 a gente fala para estar consumindo. E que uma seja de vitamina C, né? Então entraria ali a laranja, o kiwi, o abacaxi, por exemplo. Seria uma boa fonte de vitamina C para a imunidade. A gente sabe que não dá para dar cardápio para todo mundo, né? Mas uma ideia seria o quê? Uma porção seria o que exatamente de fruta? Uma porção de fruta seria uma unidade, né? Para as frutas tipo banana, maçã, a laranja. As frutas maiores, a gente fala mais ou menos em torno de 1 xícara de chá dela picada, né? Então seria ali umas 2 fatias de melão, mais ou menos, 1 fatia de melancia. Mas a porção de colocar dentro da xícara de chá fica mais fácil para todo mundo medir. A ideia é pelo menos 3 porções dessa por dia. 3 porções. Poderia ser uma ali no café da manhã e as outras 2 no lanche ou uma sobremesa de almoço. Isso é uma forma de manter a imunidade melhor. Exatamente. E aí vai do gosto também da pessoa? Sim, aí de acordo com o gosto da pessoa. É legal a gente variar as frutas, né? Porque quanto mais variedade, mais vitaminas e minerais a gente tem. Então, que não sejam as 3 iguais. Não sejam 3 bananas, né? Por mais que às vezes a gente goste de uma fruta. Mas tentar variar, colocar uma fruta de cada tipo.
E você falou também dos vegetais verde escuros. Isso. Existe um tanto que seja ideal comer, ou como são vegetais que normalmente não tem nada que possa virar aí um carboidrato pesado, pode comer à vontade? Os vegetais são mais à vontade, né? Eles têm poucas calorias, têm bastante fibras e muito rico em nutrientes. Então a gente pode estar consumindo de uma forma mais à vontade. Agora, tá chegando um friozinho, né? À noite tá esfriando, tem muita gente que já começa a fazer caldos, umas sopinhas e tal. Tem que prestar atenção também para não exagerar, porque o frio faz a gente sentir mais fome, né? Sim, o frio é mais fácil para emagrecer, porque o nosso corpo fica mais acelerado. Porém, pelo nosso corpo ficar mais acelerado, a gente tem mais necessidade de ter energia. Então, também dá mais fome. Por isso é importante a gente estar cuidando muito das fibras e das proteínas, que acabam dando mais saciedade para a gente. Então, vai fazer uma sopinha, coloca lá a couve, por exemplo, que é um vegetal verde escuro e vai dar uma saciedade legal. Coloca uma fonte de carne também, para estar ajudando nessa parte de saciedade. Você fala sempre dessa coisa de não ficar restringindo muito, né? O que seria, vamos colocar assim, um prato ideal ou bom, pelo menos, para que a pessoa pudesse comer todos os dias e não tivesse aí um problema de, nossa, engordei demais, ou também para não faltar, porque agora tudo que não pode é faltar, né? Exato, a gente tem que ter tudo, né, Elaine? Eu gosto muito de explicar para as minhas pacientes, a hora que elas forem montar o prato delas, em colocar metade do prato de hortaliças, né, os vegetais cru e cozidos, 1/4 do prato de carboidratos, que poderia ali ser o arroz e feijão, o macarrão, as batatas, a mandioca, e 1/4 do prato de proteínas, que daí pode ser os ovos, as carnes, frango, carne em geral, né? Fica uma porção bem legal e tem todos os grupos de alimentos que a gente precisa para manter a nossa saúde. A restrição de carboidratos nessa época não é interessante, né? A gente já tinha comentado sobre isso. Na verdade, nunca, né? O carboidrato é a nossa fonte de energia principal, né? Então, a gente usa o carboidrato para pensar, para o nosso coração bater. E se ele está em falta no nosso corpo, a gente tenta buscar uma outra fonte. Que daí a gente começa a perder massa muscular para estar produzindo essa energia. A última coisa que o nosso corpo vai eliminar vai ser a gordurinha. Então, a gente precisa ter todos os nutrientes para o nosso corpo estar confiante na gente e ele fazer o metabolismo funcionar certinho e a gente eliminar a gordura. Se está faltando um nutriente, ele acaba eliminando massa muscular primeiro. Agora, falando vegetal, mas assim, é legal não misturar, tipo, batata, mandioca e arroz no mesmo prato, né? Depende da quantidade daí. A gente pode até misturar se não tiver nenhum problema com diabetes e tal, mas desde que seja nessa porçãozinha de 1/4 do prato, uma quantidade menor daí. Daí você não vai comer a mesma quantidade de arroz e feijão. E todos eles têm carboidrato, isso, né? Vai comer um pouquinho menos. Então, assim, não tem nada proibido, ao contrário, precisa cuidar, né? Exato. Comer, mas lembrar sempre de cuidar. Então, as frutas, assim, a gente pode falar que é uma coisa que todo mundo, se puder, vai para o mercado e já separa as frutinhas que gosta. Sim, é fácil pra gente, né? Pra carregar, é gostoso e faz bem pra nossa saúde, né? E se a pessoa não gosta muito, pode fazer um suco, de repente, dar uma disfarçada. É melhor o suco do que não comer nada, né? Eu até tinha uma paciente que ela não comia nenhuma fruta. E ela começou a comer banana com leite condensado. E depois salada de fruta com leite condensado. É melhor assim do que sem, do que não comer nenhuma. E aos pouquinhos ela foi reduzindo a quantidade, até ela parar de comer com leite condensado e só comer a fruta. Então é a gente se permitir, né? Quando você se permite, você acaba abrindo uma outra oportunidade para você estar provando os alimentos. Muitas vezes é só uma questão de conhecer o sabor mesmo, Exato. né? É uma adaptação, né? Que a gente precisa se permitir viver essa adaptação de uma forma mais carinhosa. E cuidar, né? E cuidado. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Elaine.